Amados, enquanto o velho ciclo de provas e expiações está sendo finalizado, as consciências humanas também se alargam, a fim de que todos recobrem as lembranças de suas experiências nesta escola de dualidade. Todas as almas que escolheram passar pelas polaridades nesse experimento agora sentem que o tempo está findando. Como foi anunciado pelo grande mestre há 2000 anos, um novo tempo se aproxima rapidamente agora. A mudança de ciclos não representa necessariamente que algo material ou visível aos olhos físicos se mostre como coisas ou lugares. Tudo se resume a um estado de consciência. A nova Terra, por exemplo, será aqui mesmo, neste planeta. E, no entanto, a forma de sentir e de ser será totalmente diferente, pois as consciências expandidas terão outra visão e outra realidade. Durante centenas e até mais de 1000 encarnações, cada alma viveu alternadamente todas as possibilidades possíveis e imagináveis dentro da dualidade que esta escola ofereceu. A cada reencarnação, na condição de um ser humano como somos conhecidos aqui, a alma viveu um personagem distinto. Por isso chamamos cada um de pessoa ou persona, como queiram, já que somos todos um amontoado de personalidades distintas, vividas aqui na experiência humana. Uma escola não pode fechar um ciclo sem que tenha oferecido todas as possibilidades aos seus alunos. A Terra não é diferente. Durante todo o velho ciclo, ofereceu todas as possibilidades a fim de que seus alunos adquirissem o conhecimento através de suas experiências individuais e coletivas, como personagens diferentes em cada uma de suas encarnações. Entre essas experiências, hoje vamos falar especificamente do narcisismo. Muitos de vocês têm relatado que há entre o grupo familiar alguém com tais características. Sim, é no grupo familiar que mais sofremos a ação nefasta daqueles que possuem tal personalidade. É evidente que, de forma indireta, sofremos também como coletivo, principalmente quando alguém com cargo de comando ou de responsabilidade possui essa personalidade e, pelas suas ações, acabam por afetar a todos. Antes de falar sobre o narcisista, vamos lembrar a todos, mais uma vez, que ninguém é vítima, pois a vítima de hoje foi o algoz de ontem, e vice-versa. Estamos numa escola onde a dualidade é a regra. E se você sofre hoje a ação com a presença de um narcisista em teu meio, é muito provável que você foi um deles numa encarnação anterior. É o fechamento de um ciclo, e nenhuma experiência pode ficar de fora do currículo. Não é porque aquela alma encarnada vive tal personalidade atualmente que isso vai ser determinante para a sua ascensão ou não. Há uma média de pontuação, como qualquer escola. O risco é exagerar na dose e baixar essa média num patamar insuficiente ao índice de frequência exigido para a ascensão da alma. Muitas almas encarnadas atualmente deixaram para esta existência atual lições ainda perigosas em termos de frequência. Desta forma, ao experienciar tais lições, podem correr o risco de falhar. E o narcisismo não foge às regras. Essa personalidade, quando muito forte, ainda pode agregar uma dose grande de vaidade, de orgulho, de ego inflado, enfim, de um desejo irresistível de poder sobre os outros. Esse desejo de poder nem sempre se estende a todos indistintamente. Na maioria das vezes, o narcisista se mostra muito afável perante a sociedade. Porém, para certas pessoas mais próximas, mostra as verdadeiras garras controladoras. Parece que ele escolhe suas vítimas a dedo, como se diz. E uma vez que coloca as suas garras sobre elas,
dificilmente as soltam nesta encarnação atual. É fácil identificar um narcisista num grupo familiar. Além de ardiloso, ele é arquiteto de planos incríveis. Parece preparar o terreno cuidadosamente a fim de manter as suas vítimas sempre sob seu controle. Muitas vezes ele usa da fragilidade delas, se passando pelo salvador indispensável. Demonstra qualidades que na verdade não possui, mas que são razões suficientes a fim de conquistar a confiança da futura vítima. Pode também ajudar de uma forma ou de outra, principalmente nos momentos que a sua vítima mais precisa, pois isso a fará dependente dele. Criar essa dependência é a estratégia que vai manter o outro amarrado a ele. É por isso que a vítima do narcisista não consegue sair de suas garras. Na maioria das vezes, quando há outros membros do grupo reunidos, o narcisista faz questão de se mostrar amoroso e afável com suas vítimas. Isso cria uma falsa impressão e será fatalmente usado em seu favor, sempre que a vítima se queixar com os demais. Ele sabe usar muito bem essa ferramenta do convencimento. No final, a vítima do narcisista passa a ser também mal interpretada pelo restante do grupo. Acreditam que ela se faz de vitimista sem nenhuma razão. O narcisista é por natureza também um controlador exemplar. Muitas vezes ele mantém as suas vítimas o mais próximo possível. Tanto é que na possibilidade de alguém se afastar, ela até colabora no intuito de encontrar uma solução que permita manter a vítima o mais próximo possível. O narcisista é também um manipulador inato. Essa habilidade ele exerce magistralmente, trabalha nos bastidores e direciona as ações de acordo com seus objetivos. Claro que não se importa em fazer até boas ações e a caridade, desde que tais práticas direcionem para os seus objetivos. Por isso podemos observar que um narcisista é também muito voluntarioso em determinadas situações. Isso tudo que foi descrito aqui não é um julgamento, é antes uma avaliação que vai possibilitar o entendimento mais adequado e mostrar outros caminhos que possibilitem as suas vítimas. O narcisista não é uma alma má. Ela está vivendo a personalidade que ainda lhe faltava na sua grade de experiências humanas. Obviamente, se ele não se curar, ou ao menos não se disciplinar, terá sérias consequências advindas como resultado de suas ações. Lembrando que estamos na última encarnação, na dualidade neste planeta Terra. E isso nos remete ao entendimento de que devemos tomar consciência que as experiências não precisam ser vividas a vida toda. Basta que tomemos consciência da personalidade que somos em cada situação e corrigir conscientemente para a linha de tempo da harmonia, que é aquela que vai em direção à ascensão da alma. Cabe, portanto, à vítima do narcisista compreender que o outro está vivendo a sua personalidade ainda não experimentada. Mas, acima de tudo, deve compreender que também a ela estava faltando experienciar o outro lado, pois lá atrás, em uma existência passada, ela foi o algoz. Não entrar em confronto e não desenvolver qualquer tipo de animosidade é sempre uma saída recomendada. Mas também, quando tudo isso estiver compreendido, e as lições completadas de fato, nada e ninguém, obriga alguém a conviver onde e com quem não se sente confortável. Isso não é fugir das lições, mas sim compreender tais lições e encerrar o ciclo. Sair na tangente, como se diz numa expressão popular. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.